Estamos ao vivo, Vera. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês em mais uma live. Sou Regina Ferreira, coordenadora do Movimento de Moradia, assistente social e pré-candidata pelo município de Carapicuíba. Quero agradecer a todos e a todas por mais uma noite comigo nessa sala. Hoje nós vamos falar um tema que está bem polêmico, né? Que essa semana nós tivemos mais uma queda de um ministro, né, da educação, e esse tema que é um tema bem polêmico. A educação, nesses últimos 90 dias, nós estamos passando por esse período, né, de isolamento social, está sendo bem polêmico. Então, nós resolvemos bater e debater sempre nesse tema. As ações da educação pública, junto às crianças e jovens das comunidades periféricas, sendo a maioria negra. Educação é o ato de educar, instruir e politizar, disciplinadamente no seu sentido mais amplo. Educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de geração para geração. Para tratarmos sobre esse assunto, trouxemos uma sala de hoje, Vera Lopes. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda à nossa sala. Boa noite. Se apresente, Vera, por favor. Que bom, Regina, que a gente pode estar aqui conversando sobre um assunto muito importante, que é a educação. Então, como a Regina já me apresentou, né, sou Vera Lúcia Lopes, mais conhecida como Vera Lopes. Estou aqui a convite da doutora Cleusa Lincoln, que fez aí a ponte para que eu estivesse nessa live com você, Regina. Sim. Eu agradeço muito o espaço, fiquei aí na semana conhecendo um pouquinho a sua trajetória e já estou te admirando. Muito obrigada, Vera. Obrigada. Estar conversando com você, uma mulher negra e com certeza batalhadora como eu, é um prazer muito grande. Então, eu sou aposentada da Rede Municipal de Educação de São Paulo, eu trabalhei sempre na rede pública e na rede privada, então, eu tenho um pouquinho de experiência na educação formal e na educação do terceiro setor também. Então, eu trabalhei desde pré-escola até o ensino superior e estive em várias organizações não governamentais, né, conhecidas como terceiro setor. Faço parte do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, aqui de Osasco, e estou na Pastoral Afro desde que ela começou, né, a se constituir e foi reconhecida pela CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, a gente faz essa caminhada aí, né, na sociedade como um todo e na parte da comunidade religiosa também. Que bom, Vera. Você tem história para contar, a gente vai aprender muito com você. Vera, nós sabemos, né, que esse tempo assim de isolamento social, né, como nós estamos sempre debatendo isso, sempre falando isso, né? Na sua opinião, Vera, como que você acha? Como está sendo conduzidas as aulas, a educação, nesse período de isolamento? Você poderia dar uma palavrinha para a gente? O que você acha? Vai dar resultado? Não vai dar resultado? Vai ser satisfatório, insatisfatório? Né? Como que vai terminar o ano letivo? Como que essas crianças vão estar? Como que você está vendo tudo isso, Vera? Passa para a gente, por favor. Olha, Regina, eu sou uma pessoa muito otimista, quem me conhece sabe, porém, diante deste quadro que nós temos, então, para a educação pública,
periférica, podemos dizer que este ano, olha, muito pouco de aprendizado está acontecendo efetivamente. E a gente pode até tentar justificar a partir de conversas com colegas que estão na ativa e da observação que eu faço com negrinhos e negrinhas da própria família. Então, eu até coletei algumas conversas de professoras, coordenadoras e alunos, mas nesse tipo de conversa que nós estamos fazendo com essa plataforma, não dá para que a gente possa estar usando diretamente as falas, né, desses professores. Primeira coisa, os professores da rede pública, a gente sabe que muitos também estão na rede privada. A rede pública, na periferia, ela não estava preparada, na grande maioria das unidades escolares, elas não estavam preparadas para trabalhar via online. Nem professor e nem aluno. As escolas não têm estrutura, as escolas públicas periféricas. Contrário daquilo que acontece nas escolas privadas, onde, na primeira semana, um aluno de pré-escola já tem o seu, como chama? Já tem o seu celular com internet, ele, ao chegar na escola, já começa a fazer parte de um grupo, todas as informações ele já começa a receber via online. Isso não acontece com as nossas crianças da periferia. E nós sabemos que essa pandemia, ela abriu as portas da pobreza, ela escancarou a porta da pobreza. E tudo aquilo que estava debaixo do tapete, que estava atrás das portas, veio à tona. E quando falamos da periferia, hoje a população negra soma aproximadamente um total de 54% da população brasileira. E a grande maioria está na pobreza, ou até abaixo da linha da pobreza. Então, quando você me pergunta qual vai ser o aproveitamento deste ano letivo, olha, com muita dor no coração, eu falo para você que o aprendizado vai ser baixíssimo. Por quê? Olha, se em todas as casas tivesse um espaço adequado para as crianças pobres, periféricas, estudar, na grande maioria das moradias, se é que a gente pode chamar assim, as crianças não têm nenhuma mesa que elas possam se acomodar para estudar, quanto menos um notebook, um computador, um celular com internet que ela possa receber e enviar as tarefas que, aparentemente, a rede pública está oferecendo. A gente sabe que existem as exceções. Por exemplo, Barueri, olha, nos primeiros dias do isolamento, as crianças já estavam recebendo. Por quê? Tinha todo um sistema diferenciado que as crianças já tinham um trabalho via online. Eu não sei muito bem sobre Carapicuíba. Agora,
o que eu sei de Osasco, primeiro, demorou quase 2 meses para que se ajeitasse uma situação nas escolas municipais para que as crianças começassem a receber. A maioria não tem acesso direto à internet. Então, o que foi oferecido? Uma apostila que alguém tinha que ir pegar na escola. Isso, veja bem, já é um risco, porque fala, fique em casa, aí tem que ir na escola pegar. Muitas crianças da periferia, a alimentação mais equilibrada que elas tinham era a merenda escolar. Ah, mas elas estão podendo ir lá e pegar merenda escolar. Olha, muitas das moradias na periferia, a chefe de família é a mulher. A grande maioria mulher negra, como a mãe do Miguel, né? Lá. A mãe do Miguel, sim. Esse, certo? Então, o que acontece? Quem é que vai preparar essa merenda que se pega lá na porta da escola? Então, essa criança, nesse tempo, ela pode não estar com uma boa alimentação. Ela pode não ter acesso direto às tarefas encaminhadas via online. As tarefas da apostila, olha, se não tem ninguém para ajudá-la, porque a professora faz essa mediação do saber. Sim. Em casa, a maioria das crianças, elas se viram como podem. Na periferia, dificilmente a mãe, ou quando o companheiro, o pai está, tem condições de ajudar essa criança. Então, como que nós vamos prever um resultado positivo? É verdade. E é uma pena, sabe por quê? Veja bem, as crianças que têm uma estrutura, nesse tempo, ele pode avançar muito nos estudos, porque hoje, se tem alguém para conduzir um estudo, uma pesquisa, usando os recursos online, olha, a criança, o jovem pode viajar pela internet, conhecer o mundo pela internet, conseguir as respostas de todos os seus questionamentos. Sim, verdade. Mas, com as nossas crianças pobres, não é assim. E você, Regina, e quem está nos assistindo, deve ter um monte de histórias, né? Por exemplo, eu estava vendo, e a princípio parece cômico, mas bastante preocupante, em uma família, ainda teve, né, alguém que conduziu essa construção de uma casinha nos galhos de uma mangueira, não é goiabeira para ver Jesus, tá? De uma mangueira. Verdade. Fez uma casinha para que a criança lá ficasse, porque lá ela tinha acesso a essa internet que o governo daquele lugar colocava à disposição, porque na casa ela não conseguia acessar. Então, teve alguém que construiu essa casinha num galho de árvore. Eu brinquei muito no galho de árvore. Então, eu fiquei assim, olha, em outra situação, isso seria maravilhoso, né? Ter uma casinha num galho de mangueira, né? Da fruta que eu amo. Outra criança, mas veja bem, isso em lugar afastado, onde a vida tem um ritmo diferente. A mãe ia com a sua criança numa praça para que a criança utilizasse no celular dela
o hi-fi de um açougue que ficava naquela praça. Essa criança, veja bem, essas crianças, então, tinham acesso à internet no celular da mãe para tentar cumprir as tarefas. Por exemplo, tem uma amiga que ela está arrancando os cabelos. Ela não tem impressora. Aí vai os trabalhos. Ela olha os trabalhos e pega rascunho, faz tudo manual para que a sua filhinha possa copiar, enfim, realizar as tarefas. E essa mãe, ela fala, Vera, eu não tenho jeito, eu estou me esforçando, mas às vezes eu percebo minha filha olhando para minha cara, tipo assim, mãe, não é assim. Nossa. Não é assim que a professora faz. É complicado. E aí? Tem professores, amigos meus, que falam, olha, eu gastava 2, 3 horas para preparar uma aula. Agora, eu não tenho mais tempo para nada, porque eu tenho que ficar o tempo todo brigando comigo mesma para conseguir dar conta de preparar algo que eu vou ter que enviar pela internet. Eu não fui preparada para dar aula pela internet. Então, é um pouquinho isso. É o prejuízo que a gente está vendo no desmonte da escola pública. A escola pública na verdade, verdadeira, ela nunca se preocupou com uma educação emancipatória para a população pobre. Para a população pobre. A escola pública, ela tem tudo para ser uma educação de qualidade, igual o SUS, né? Tem tudo para ser o melhor atendimento médico. É referência em outros países, mas com congelamento de repasse de verbas para a educação, para a saúde, o desmonte que a gente tem é terrível. Não sei se consegui responder a contento, mas eu acho que aqueles e aquelas que estão assistindo talvez tenham histórias muito mais complexas do que essas simples que eu relatei aqui. Imagina, Vera, você deu fez uma reflexão ótima, que realmente é tudo isso mesmo, né? É o que a gente está vendo aí, as dificuldades, né, das crianças, a dificuldade dos jovens, dos adolescentes, né, em aprender, o esforço de todos os professores, mesmo com eles se esforçando da maneira, eles também não foram preparados para isso, né? A gente está ouvindo relatos de professores aí que estão trabalhando dia e noite, né, para poder estar preparando aula, para poder estar repassando aula. Só que, infelizmente, como no caso a gente mora na periferia, a gente vê a dificuldade das crianças, a gente vê a dificuldade dos pais para estarem ajudando também, porque nem os pais não foram preparados para ajudar, né? Porque a escola já foi feita para isso, não é verdade? Que é para poder ensinar as crianças. As dificuldades que as famílias estão passando estão afetando diretamente, né? Nos jovens e nas crianças, mesmo a dificuldade financeira, né? Eu acho que você já falou um pouquinho, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação, Vera, né? Porque a dificuldade financeira afeta, a gente sabe que afeta, principalmente agora, né? Que a gente fica esperando cair um auxílio emergencial que nunca é aprovado, que as pessoas têm que pagar aluguel, que as pessoas têm que comer, que as mulheres saem para trabalhar, voltam para casa com medo de trazer um vírus, né? As casas muito pequenininhas, né? Às vezes
vão fazer isolamento, mas como é que vai fazer isolamento social nós, pobres, periféricos, se a gente mora mal, né? E a gente mora mal, a gente mora em 2, 3, 4 cômodozinhos, nem tem como, né? Me fala um pouquinho dessa situação, Vera, como que você vê essa situação? Pelo menos nessa parte, né, das mães, a dificuldade das famílias. Ai, Regina, esse ponto talvez seja o mais dolorido, né? Bem dolorido, né, Vera? Que a gente está vendo, a gente Muito está dolorido. É. Olha, é muito interessante porque o Brasil é com um desmonte, né, no, no governo. A gente não pode deixar de citar isso, porque nós estamos em um país sem governo que se preocupe com a situação, com a vida do povo, porque todas as vidas importam. Porém, o que nós estamos vendo é que a vida do povo negro, neste momento, está correndo risco em cada esquina, em cada minuto. Por quê? Veja bem, quem tem um trabalho um pouco mais qualificado pode se dar ao luxo de trabalhar em casa, né? Porém, essas pessoas que estão trabalhando em casa, pela primeira vez, talvez, porque, né, coração e razão é terra que a cada um pertence. Pela primeira vez, eles estão percebendo o valor dos professores. Por quê? Porque os filhos em casa, eles não estão dando conta de fazer o trabalho da sua empresa e cuidar das suas crianças. Para os jovens, é muito conflitante, porque os jovens, para eles, o mais importante é o grupo. É aquele grupo que ele canta, dança, conta as suas tristezas, suas alegrias e planeja ações, né, para se divertir, para passar o tempo. E como você disse, né, você que coordena aí um projeto de moradia, na periferia as pessoas são muito mal acomodadas, né, em termos físicos de moradia. A gente já falou um pouquinho isso. Agora, você imagina, muitas famílias viviam de subemprego. O que vem a ser subemprego? Olha, vender pipoca na porta da universidade, vender cachorro-quente lá no calçadão, vender bolo e cafezinho na porta da estação do trem, das 5 da manhã, das 4 da manhã até as 10 horas. E essas pessoas não estão podendo, veja bem, essas pessoas não estão podendo fazer esse trabalho e, com isso, não tem entrada. Só que, para comer, ela precisa ter dinheiro para pagar o aluguel, como você disse, a conta da água, a conta da luz. Essas necessidades emergenciais, elas até poderiam, como a gente vê em outros países, como está sendo o processo da ajuda emergencial, ela realmente acontece. Agora, no caso das pessoas periféricas do Brasil, olha, se elas não têm uma boa internet, se elas não têm um bom celular, como que elas vão se cadastrar rapidamente para ter acesso
a esta ajuda emergencial. Aí vem aquilo que o Betinho dizia, né? Quem tem fome tem pressa. Então, é marmitex que o SESI serve, o Bom Prato serve, e as comunidades religiosas e as pessoas de boa vontade, a solidariedade do brasileiro nas emergências, a gente sabe que acontece. Porém, aquilo que deveria ser providências de Estado, providências de governo, uma política que realmente garantisse a vida dessas pessoas, isso não acontece. Olha, o primeiro dia que eu saí de casa, eu tive que ir ao banco, aí eu me assustei um pouco. Eu ia no Banco Itaú, aqui no Rochidale mesmo, perto de casa. De carro, coloquei máscara, luva, e fui toda parlamentada para, quando chegar em casa, tirar tudo, tinha álcool no carro, tá entendendo? Então, pensando em tudo. De repente, eu vi uma fila, era gente, sem máscara, um quase encostado ao outro, sentado na calçada. Aí eu pensei, mas que fila será essa? Eu ainda pensei, será que é emprego, né? Sabe, eu estava um pouco fora da realidade, mesmo seguindo todas as informações. Só que eu estava vendo aquilo que a imprensa estava mostrando. Eu não estava andando no bairro. E depois que eu fui descobrir que aquele dia que eu saí para ir ao banco era o primeiro dia que as pessoas deveriam estar recebendo a primeira parcela do auxílio emergencial. Só que onde eu vi o final dessa fila, olha, deveria ter, aquela hora era o quê? 15 para as 9 da manhã, que eu fui no horário especial. Olha, até a frente da Caixa Econômica, naquela hora, deveria já ter umas 200 ou mais pessoas. Sou péssima de fazer esses cálculos, mas deveriam ter mais de 200 pessoas numa situação de risco, porque as pessoas não estavam ainda, que ainda não tinha vindo a obrigatoriedade de você usar máscara. Então, a maioria não estava de máscara, a maioria não respeitava 1,5 m, 2 metros, um longe do outro. Então, as pessoas precisam comer, tá? E vai falar, mas tal lugar dá marmitex todo dia, que nem o SESI aqui pertinho de casa, eles estão produzindo 500 marmitex por dia. Nossa, e a comunidade religiosa que eu participo, algumas pessoas estão ajudando na distribuição para aquelas famílias que já eram atendidas nos nossos projetos sociais. Bacana. Mas me fala, Regina, em uma casa, como você falou, 3 cômodos, moram meia dúzia de pessoas. Ou mais, né, Vera? Meia dúzia. Eu estou sendo muito otimista. Bem generosa, porque na realidade, porque tem casos aí que famílias pai, mãe, mais 5, 6 filhos, né? Isso. 2 cômodozinhos, filhos, né? Às vezes tem netos. Você que é assistente social, você sabe disso. Sim. Eu, nas organizações, a gente sempre visitava as favelas, né, que são as senzalas dos tempos contemporâneos, né? Então, olha, a miséria é tanta e a gente está vendo que
não existe uma preocupação do governo com essa população pobre e miserável. Essa flexibilização para as pessoas irem saindo, porque tem 80% somente dos leitos ocupados, nós sabemos que isso é muito perverso. Foge, É muito perverso. A economia precisa ser agilizada, precisa ser potencializada, é lógico. Mas e as vidas? As vidas importam mais, né, Vera? E as vidas pretas? As vidas pretas são as que mais sofrem. E as vidas pretas? As vidas pretas. As vidas pretas as vidas pretas importam. Eu, por exemplo, quando a Elza Soares lançou uma música que você e muitos que estão nos vendo devem conhecer, que a carne negra é a carne mais barata, eu não gosto nem de falar, porque eu senti uma coisa tão ruim com a letra dessa música, mesmo sabendo que ela trazia a verdade. Mas com essa pandemia, e o que nós estamos vendo das nossas crianças, dos nossos adolescentes sendo assassinados, sendo as famílias negras sendo massacradas, e, às vezes, elas estão numa situação tão deplorável que elas não conseguem nem acessar essas ajudas de solidariedade. E isso reflete na educação. Como que uma criança e um jovem pode aprender estando em uma casa onde a situação é caótica? Aprendizado. Os jovens pretos que estavam aí nos cursinhos alternativos, nos cursinhos pré-vestibular, se preparando para o Enem, e a gente viu a reação do ministro que está saindo, mas o outro também. Hoje eu estava vendo uma entrevista do Daniel Cara, um professor da USP, da Faculdade de Educação, dizendo que esse que está sendo pensado para ocupar o lugar é trocar 6 por meia dúzia. Então, como que nós podemos pensar em ajudar as nossas crianças pretas, pobres, periféricas, numa situação de desgoverno, numa situação, por exemplo, você é pré-candidata, e eu fico pensando, onde estão os vereadores da minha cidade? Sim. Quais são as ações que estão tomando para isso? Eu não vejo. Eu não vi, eu não ouvi o legislativo se manifestar em favor das comunidades pobres, das crianças, dos idosos, dos deficientes. Eu não ouvi. Então, veja bem, essa miséria afeta o aprendizado. No atendimento na psicopedagogia com crianças periféricas, a gente se depara com os casos mais complexos de baixo rendimento escolar. E esse baixo rendimento escolar, Tatiana, minha querida, que bom te ver, que bom. Obrigada aí. Desculpa aos demais
só agora eu consegui ler. Quando escreve muita coisa, eu não consigo ler. Vera, A a Tatiana Ana Cláudia, a Ana Hã? Cláudia, nós está nos vendo lá da Alemanha. Nossa! Oi, Aninha! Olha, Ela mandou um boa Aninha, noite, um você abraço abriu as apertado lá da Alemanha. portas. Agora estou aqui falando, feito uma matraca. Um abraço, um abraço. Ela falou que dificilmente ela ia conseguir ver, porque lá já são 1 hora da manhã, né? Ela está Que firme e forte lá, bom. vendo Ai, a minha amiga Regina também está aqui. Regina Santos, que coisa linda. Nós fizemos pós em gestão no terceiro setor pelo Senac, lá na Penha, 2 anos e meio, pegava carona com a Regina até uma estação de metrô, chegava aqui em casa meia-noite e tralalá. Depois fala que estudar não dá trabalho, dá muito trabalho. dá Dá muito trabalho. trabalho, dá Regina muito Santos, trabalho. obrigado pela Então, presença na live. muito obrigada a todos e a todas, né? Mas, voltando aqui, eu estava dizendo, Regina, e todos vocês que estão me vendo, então, no atendimento psicopedagógico com crianças com baixo rendimento escolar, os motivos são os mais diversos. E esta situação de isolamento social, onde as moradias são precárias, eu fico lembrando dos casos que eu atendia e, ao mesmo tempo, Zuleika, que bom, um beijo. Eu Boa fico noite, Zuleika. lembrando dos casos e pensando como fica dentro de uma casa que não tem quintal, que não tem espaço. Ô, Gerneide, linda, que não tem espaço, como que fica essa vida social familiar? E aí vem a violência doméstica, muitos adultos sem nenhuma paciência com as crianças, os jovens sufocados, porque nem sempre eles têm uma boa relação com os adultos daquela casa. Então, é um sofrimento. E quando a gente está sofrendo, dificilmente a gente consegue aprender coisas positivas, porque o coraçãozinho está tão amargurado que só acumula tristezas. E aí o aprendizado, Se perde. olha, dificilmente pode acontecer numa situação de isolamento, com moradias precárias, sem estrutura para leitura da apostila, que às vezes, mal e mal, os adultos da casa conseguem dar conta. Mesmo os jovens, hoje são leitores funcionais, né? Leem sem compreensão, sem entendimento do texto que estão lendo. E como que eles vão responder se não tem ninguém para sanar as suas dúvidas? E assim, né? E assim vai se perder no ano letivo, né? Eu acho que já dá para ir concluindo. Eu não quero usar essa palavra, acho que você já percebeu, Regina, porque, para mim, um ano letivo é tudo Vera, a gente que pode ajudar a transformar a vida dos jovens, crianças, é verdade. De uma pessoa, um ano letivo. Eu trabalhei muitos anos com alfabetização de adultos no SESI. Eu trabalhei 11 anos à noite com alfabetização de adultos. Então, era semestral o curso. Olha, se eu estivesse agora dando aula para esses adultos,
3 meses sem ser presencial, e eles com tanta dificuldade de aprendizado, com uma defasagem muito grande, como que eles poderiam chegar no final do semestre e a gente dizer, você está passando de ano. Você está passando de ano. O EJA, oi, Cleusa Rosa, beijocas. O EJA hoje, que trabalha com os adultos, é muito complicado. E a gente sabe aí que todo o projeto, o programa do... Cleusa, parabéns, viu, querida? Obrigada, viu, pela oportunidade. Está aniversariando hoje. Meus parabéns, Cleusa. Felicidades. Cleusa Lincoln, parabéns. Então, Regina, um desmonte na educação que vem acontecendo há muito tempo, e tem uma história que eu lembro que quando eu estava dando aula no curso de pedagogia, na Faculdade FISO, aqui de Osasco, então eu contava uma história, né, que é das senzalas às salas de aula. A gente não vai poder contar a história aqui, mas a matrícula da criança negra, regularmente na escola pública, demorou muito para que isso realmente acontecesse, né? De uma forma legítima, dentro das formalidades de registro de matrícula. E com esta dificuldade da criança ser matriculada na escola, então vem aí o histórico do povo negro sem acesso à educação formal. Então, nós tivemos na história dos próprios abolicionistas vários autodidatas, né? Mas essa defasagem para a criança negra que sofre a discriminação desde a educação infantil, a gente precisa falar disso. E nós, Regina, eu, enquanto mulher negra, não podemos esquecer que as nossas crianças negras, os nossos jovens negros, eles não recebem tratamento igualitário, que promove a igualdade. Porque no meu pós eu fiz um trabalho que eu entrevistava os profissionais das organizações não governamentais, dizendo, né, sobre o quesito cor e como que essas crianças eram tratadas. Psicóloga, assistente social, professores e outros funcionários sempre diziam, aqui nós tratamos todos iguais. Mas eu, enquanto educadora negra, que tive quase 35 anos no interior de unidades escolares, das mais diversas, públicas, privadas, com várias fases do ensino, eu sei que isso não é verdade. E eu gosto muito da Eliane Cavalheiros, de uma entrevista, quando a gente começou a discutir essa questão do racismo na escola. Então, a sua pesquisa, não lembro agora se foi de mestrado ou doutorado, que ela escreveu do silêncio do lar ao silêncio da escola, e ela descreve como que as professoras acolhiam as crianças de educação infantil logo na entrada, né? Então, quem não leu precisa ler, porque os clássicos, eles ultrapassam o tempo, né? Então, não tem livros bons que ficam velhos, tem livros bons que acabam esquecidos. E na educação, os clássicos precisam voltar a ser lidos, principalmente para os novos educadores, né? Nem hoje eu fiquei muito triste, porque
a educação superior vai continuar online até o final do ano. Sim, Tudo bem, tudo bem. Mas os estágios também serão online. Então, tem os estágios. E quem está no último semestre, quem está no quarto, no quinto, que precisa estar fazendo estágios, né? Não é só a teoria, nós temos que ir para a prática, né? É verdade. É verdade. Então, eu acho que nós temos que pensar rápido e tentar nos unir, sabe? Aquele ninguém solta a mão de ninguém. Se a comunidade negra não fizer isso agora, e o lema, né, que você coloca é juntos somos mais fortes, a gente precisa fazer isso valer, Regina. Sim, nós vamos fazer valer, juntos somos mais fortes, Vera. Eu acho que é mais do que uma obrigação. Nós, que estamos, no meu caso, que estou entrando para a vida pública, sabe, pensar em políticas, realmente políticas públicas voltadas para nós, pretos, pobres, periféricos, porque nós sentimos na pele toda a dificuldade, a gente vê todo dia, toda hora, nós estamos vendo as crianças passando por todas essas dificuldades. Então, acho que cabe a nós, né, termos políticas públicas, pensarmos em ações, né, para que essas crianças sejam bem aceitas lá no futuro, né, para que sejam pretos intelectuais, é isso que a gente quer, pretos com sabedoria, né, pretos que vão nos ensinar a quem estão vindo aí, né. Vera, eu tenho uma pergunta da Cleusa. Cleusa, meus parabéns mais uma vez, viu? E obrigada, eu sei que foi um mimo grande. Ela perguntou assim, você como professora, né, como que você levou ou está levando a reflexão das temáticas raciais para dentro da sala de aula? Né, eu acho que você já fez um apanhado mais ou menos sobre isso, né? A gente sabe que é difícil, que é complicado, né, a gente levar essa temática para dentro da sala de aula. Você alguma vez levou, Vera? Como é que foi isso? Obrigada pela pergunta, Deusinha. Eu acho que ela perguntou e agora você perguntando se eu já levei essa temática. Desculpa eu sorrir, Regina, porque eu penso que eu já comecei a falar dessa temática muito antes da Lei 10.639. E a LDB, nós sabemos, né, 93, 94 de 1996, ela já tinha lá um artigo 26A, que dizia da urgência, da necessidade, da obrigatoriedade do ensino das diferentes culturas. E os movimentos negros, a comunidade negra, que vem lutando, resistindo, sendo resiliente desde os quilombos, então conseguiu, né, que aquilo que estava sendo encaminhado há muito tempo se tornasse uma obrigatoriedade com a Lei 10.639 do ensino da cultura africana e história da África, estudos brasileiros, né, da história do continente africano e a história do negro brasileiro. Então, 9 de janeiro de 2003, num governo popular, a gente vê essa lei assinada. Mas essa lei, ela não veio completa, como realmente ela foi pensada e elaborada. Então, o que acabou acontecendo? Ela não veio com a formação obrigatória em horário de serviço para os professores. E isso criou uma lacuna muito grande,
porque dizia, quem trabalha com artes, quem trabalha com história, que deve trabalhar as questões da história da África. Bom, primeiro, o tema tem que ser transversal. Todos os professores e professoras precisam trabalhar a questão racial. Como falar de racismo se o professor de português, ao contar uma história de Monteiro Lobato, não percebe o negro estereotipado, as imagens, Saci Pererê, a tia Anastácia, sempre com trejeitos mais ligado a um animal irracional. Então, a figura do negro está sempre associada a algo não muito apresentável, né? E se o professor não saca isso, quando o movimento negro começou a fazer uma manifestação contra toda a idolatria feita a Monteiro Lobato, então houve um grande número de professores que disseram que era loucura isso. Então, tratar do racismo não deve ser, veja bem, um compromisso do professor da área X, da área Y. É um compromisso de respeito às diferenças, às diferentes culturas. Assim como precisamos trabalhar as questões indígenas, as questões de gênero, precisamos trabalhar as questões raciais. Como trabalhar as questões raciais? Olha, não existe uma receita prontinha, né, Terezinha Aleixo? Minha amiga querida, assistente social também, Regina. Então, prazer, Terezinha. Companheira de profissão. Não existe, veja bem, para trabalhar o racismo na escola, primeiro, você precisa se policiar para ver até que ponto você é antirracista. Verdade. Você tem que se testar. Eu tenho amigo negro. A minha melhor... essa conversa... não quero ouvir. Não quero ouvir. Tá. Então, eu sempre trabalhei a questão racial, porque trabalhando na escola pública, Gabriele, que bom você aí, trabalhando na escola pública... Beijo, filha. A grande maioria dos meus alunos eram negros. A grande maioria, na periferia, quem trabalha na escola de periferia sabe disso. Sim. E aí, eu, professora negra, que também sofri racismo, e ainda sofro, lógico, né? Mas estou falando dentro da unidade escolar. Então, eu sabia bem o que aquelas crianças estavam passando, o que aquelas famílias passavam. Mães negras, quando vinham na secretaria, mães negras, vozinhas negras, quando vinham para as reuniões de pais, e as nossas crianças negras, como que elas eram tratadas, até mesmo por funcionários negros, né? Porque tem negros, nós sabemos, olha aí quem está aí na frente de Palmares, né? Então, tem negros embranquecidos. Então, o racismo a gente tem que tratar dioturnamente. E não é compromisso de um professor, é um compromisso humano. O racismo na educação tem que ser transversal.
Então, não dá para tratar da questão de direitos humanos sem tratar com recorte racial. Vera, nosso tempo assim é tão curto, nossa, você é tão enriquecedor, para a gente é tão interessante, é tão bom ouvir você falar sobre esse tema, que eu quero te fazer uma proposta. A nossa live ela é muito curtinha, 1 hora para discutir sobre esse tema. Olha lá, você está vendo como que passou? Eu falei para você que passa muito rápido. E é um tema assim, olha só, é um tema tão intenso, tão assim, eu quero te fazer uma proposta, tá? Nós vamos sentar. Não é indecente, né? Não é proposta. Não tem nada de indecente. É uma proposta que você vai achar bem bacana. Nós não podemos, né, ficar frente a frente, bater papo junto, mas eu queria fazer uma proposta, Vera. Nós precisamos de ações, né, dentro dos bairros, periféricos, e eu quero te propor que sentamos juntas, eu e você, para nós elaborarmos algumas ações, tá? Para tratarmos nossas crianças pretas e pobres da periferia, tá? Eu estou te fazendo esse convite, e eu quero que você sente comigo para a gente estar elaborando algumas ações para estar tratando essas crianças, porque foi aquilo que eu falei para você, os jovens, né, e as crianças. O nosso tempo é muito curto, Vera. E assim, nós precisávamos de umas 3 horas para estar debatendo isso, que seria ainda pouco, né? Ai, a Gel! Oi, Angelita. Pretinha linda! Boa noite. Vera, eu quero que você nos deixe uma mensagem, tá? Para as crianças que estão nos vendo, porque tem criança que está nos vendo, viu? Tem adolescentes. Sim, tem adolescentes que gostam de curtir nossas lives. A Gabriele Ferreira, ela é minha sobrinha, sabe? Então, com certeza, tem uma galera boa aí nos assistindo, jovens, né? Porque é um tema que interessa muito a eles, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem antes que terminasse o nosso tempo, né? Aí você também eu vou me despedir, você se despeça e faça a sua mensagem, tá bom? Eu vou ler só uma palavrinha aqui, ó. A educação, ela não transforma o mundo. Educação não muda as pessoas mudam o mundo. Essas são palavras de Paulo Freire. Então, eu gostaria que você deixasse também uma reflexão, né? Aí você também já se despede, porque nós estamos nos finalizando a nossa live, Vera. Falei para você que o tempo aí ia passar muito rapidinho, né? Ai, Regina, não sei como é que vai ser, é a primeira vez que eu faço uma live. Calma, Vera, eu também fico bem nervosa na frente quando eu vou começar a fazer a live. Vera, fique à vontade, faça suas considerações finais, por favor, se despeça. Eu gostaria muito que você falasse para a gente sobre o seu trabalho na pastoral, não sei se vai dar tempo de você falar, mas assim, eu quero muito que você volte, tá? E a gente sabe que educação, religião, regra, sabe? Deixa as crianças assim com uma outra visão, tá, Vera? Por favor, a palavra agora é sua. Bom, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. E assim, ontem eu acabei de responder um questionário de um amigo meu, ele é da Pastoral Afro, ele é farmacêutico e está fazendo outra faculdade, ele está fazendo pedagogia. E aí ele me pediu que respondesse algumas questões para ele, né? Então, ele falou para alguém que está fazendo pedagogia, qual é a orientação, qual a dica que você dá? Então, eu quero dizer aqui que na educação você vai trabalhar com gente, diferente de trabalhar com máquina, com outro instrumento manual e tal. Você vai trabalhar com gente. Então, você precisa gostar de gente.
você precisa amar gente, você precisa pensar que gente não sai da mesma forma, embora possa sair da mesma barriga materna, cada um vai ser diferente. Então, quem está na educação tem que aprender a respeitar as diversidades. E dentro de uma proposta, crianças, jovens, precisam ter uma educação com significados. Então, o professor ou quem trabalha em projetos sociais tem que aprender que as histórias têm um grande valor. Eu trabalhei coordenando uma sala de leitura na prefeitura, lá na Vila d'Alva, né, Butantã, por muito tempo. Eu trabalhava com crianças do primeiro ano ao oitavo ano, oitava série, né, que agora é nono ano e tal, tal. E a gente, então, eu contava história. Então, para entrar nessa temática do racismo, a gente pode utilizar da literatura. E existe, olha, muitos livros, muitos livros. E ao invés de você querer ler um livro, uma Bíblia, logo de cara, comece a lendo as leituras infanto-juvenil, que traz a questão racial. Por exemplo, João e Maria, com os personagens negros, Rapunzel, negra, e outras histórias, tantas histórias, infanto-juvenil, Pretinha, Eu, enfim, nós temos um rol de bibliografia que não dá para contar. E se alguém um dia quiser uma lista, eu me proponho, assim como a Regina está pensando, num trabalho, Regina, eu acredito nas histórias. E a oralidade para o povo negro tem um valor imenso. Eu fui educada por uma avó que não sabia assinar o nome, porém, as histórias que ela me contou, eu tenho no coração e na razão até agora. Eram histórias que traziam beleza e traziam uma proposta educacional também. E, finalizando, né, a minha fala, eu sou uma pessoa cristã. Eu digo que eu sou cristã de carteirinha. Mas, assim, não sou, como que eu posso dizer, uma cristã de devocionismo. Eu sou uma cristã que se deixa iluminar pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus Cristo. Então, o meu lema, enquanto uma mulher cristã da pastoral afro-brasileira, é um trechinho, um versículo do Evangelho de João, que diz assim, que todos tenham vida e vida em abundância. É João 10, 10. Esse é o meu salmo. E toda a minha trajetória é para garantir que as pessoas tenham seus direitos respeitados. Então, eu trabalho para que haja justiça, justiça social, para que as pessoas possam realmente falar em promoção da igualdade. E aí, eu trago uma frase de Nelson Mandela, que é também, né, o meu salmo educacional. A educação é a ferramenta mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Olha, sem educação, a gente não chega a lugar nenhum. E se hoje, Regina,
eu e tantos outros negros e negras estão conseguindo avançar nessa discussão contra o racismo, é porque nós lutamos muito para chegar nos bancos das universidades. Porque nas mesas de decisões, não podemos deixar que ninguém fale por nós. Só que, para isso, nós temos que ter competência, nós temos que ter habilidades. Então, precisamos estar nos lugares de decisão para lutar contra a violência, contra a nossa juventude negra, que eu fico imaginando, agora com essa flexibilização, o que vai ser dos nossos jovens negrinhos com máscara, se eles já eram o alvo das balas direcionadas para os pretinhos, tem nada de bala perdida, imagina agora que nós vamos ter que andar de máscara. E a pastoral afro, que é a minha praia de atuação, que eu amo também, é uma pastoral social. E uma pastoral social, ela nasce pelas urgências dos gritos da sociedade. A pastoral social, ela é instituída em 1988, com uma campanha da fraternidade que fala a fraternidade e o negro, em um trecho bíblico, que Deus ouviu o clamor do seu povo. Que ele continue nos ouvindo, porque a pastoral afro luta para ser reconhecida, porque não vou entrar aqui na história, né? Mas eu acho que a religião tem que ser respeitada, cada um deve escolher aquela que se encontra com o Supremo. Eu acredito em Jesus Cristo e é nele que eu quero viver. E com a pastoral afro, eu posso gritar dentro da igreja que nós, enquanto povo preto, queremos que realmente a proposta de Jesus Cristo nos abrace em uma proposta igualitária, e não com meritocracia, não com privilégios, porque nós sabemos que o racismo existe fora e também na igreja. Então, é isso que a pastoral afro faz. Qualquer dia a gente fala mais disso. Muito obrigada, desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas a gente fala de coisas do coração, e coisas do coração, quando começa a sair, não para mais. Muito obrigada. Eu que e que a gente possa voltar a se encontrar. Com certeza. A proposta está feita, vamos sim sentar para elaborar algumas ações, né, dentro da periferia. Eu agradeço a todos por mais uma live, por mais uma noite com a gente aqui, tá? Nos acompanhe aí na nossa página, tá? Pelo Facebook, Regina Ferreira, Juntos Somos Mais Fortes, tá? Muito obrigado, Vera. Obrigado a todos que nos acompanharam mais uma noite. Gratidão. Boa noite muito a todos. Axé. Axé. Obrigado, Vera. Obrigado mesmo, viu? Beijo. Obrigada, Regina. Obrigada, Cleuzinha. Obrigada, Edivaldo. Obrigada a todas e a todos, né? Que a gente possa continuar buscando a felicidade. Vamos buscar a felicidade. Obrigado, Vera, pela participação. E vai ter a próxima vez, tá? Para a gente continuar esse assunto. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.